Desde que o Pempot lançou, ele vem melhorando muito. Desde a sua performance, até a interface, até novas funcionalidades que ele adicionou, ele vem se tornando cada vez mais uma ferramenta mais e mais viável para quem quer fazer protótipos de alta qualidade sem um custo elevado associado a esse trabalho. E nessa atualização eu posso dizer que os caras se superaram, pelo menos na minha opinião, porque eles acabam de lançar as Design Tokens, a nova funcionalidade do Pempot que a gente vai explorar nesse vídeo. Fala aí, cara, beleza? Meu nome é Renan Mairink, eu sou designer há mais de 10 anos, especialista em UI e UX Design. E nesse canal a gente fala sobre design a partir da ótica dos softwares livres. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os Design Tokens, que é a grande novidade dessa atualização do Pempot. Mas antes da gente falar disso e demonstrar como elas estão funcionando no Pempot, vem uma questão: o que são Design Tokens? Design Tokens são basicamente como espaços onde a gente pode guardar um valor específico, seja um valor de borda, um valor de cor, e a gente pode ir guardando esses valores em um lugar que seria uma fonte para onde a gente vai recorrer quando a gente quiser associar esses valores a algum elemento que está no nosso design. Então, se você já usa o Figma, provavelmente você deve ter isso associado às variáveis ou aos estilos, que também até existem também no Pempot, né, os estilos. Mas a grande diferença dos Design Tokens para esses estilos é que os tokens você pode utilizar ele com contextos. Então você pode dizer que em um determinado contexto certas tokens existem de uma forma e em outro contexto elas existem de outra forma, facilitando o theming, né? Se a gente quiser fazer, por exemplo, Dark Mode, Light Mode da mesma aplicação com as mesmas telas, a gente só tem que configurar as nossas tokens para elas operarem dessa forma. Se você quiser dar uma olhadinha em um artigo um pouco mais denso sobre o que são Design Tokens, como elas funcionam, como elas foram criadas e todos os detalhes envolvendo essa feature, que não é exclusiva do Pempot, inclusive, dá uma olhadinha nesse artigo que foi escrito lá na Pempot Brief, a newsletter do Pempot, onde todas as novidades aparecem primeiro para quem está seguindo. Agora que você já tem uma noção do que são essas Design Tokens, vamos passar para o Pempot, onde a gente vai de fato ver como elas estão funcionando. Então vamos lá, pessoal, como as tokens estão funcionando no Pempot hoje, tá? Se a gente for aqui nesse painel aqui à nossa esquerda, a gente vai ver que agora a gente tem 3 botões. A gente tem camadas, a gente tem ativos, que é a nossa biblioteca que a gente já conhecia, e a gente tem agora os tokens. E aí nos tokens a gente tem os temas que a gente pode criar, os sets, que são as sets, né, as páginas de tokens que a gente pode criar, e embaixo aqui todo o controle de tokens, onde a gente pode controlar raio da borda, cor, dimensões, opacidade, rotação, tamanhos, espaçamento e a largura da borda. Tá? A gente pode criar tokens para todos esses modelos aqui, ou se a gente já tiver essas tokens prontas, seja através de Token Studio ou alguma outra ferramenta que faça tokens, a gente pode importar ou exportar elas por aqui, tá bom? Então vamos começar. Eu vou criar primeiro um tema, tá? Nesse tema aqui, eu vou dizer que ele é o modo Light. E aí eu vou criar aqui como grupo, né? Que é opcional, você não precisa colocar, mas eu vou criar aqui como grupo Mode. Então eu vou deixar aqui Mode, Light, eu já criei. Aí agora eu posso adicionar esse tema e posso depois criar também, né? Outros, né? Que eles vão aparecer aqui dentro, tá? Então, vou editar aqui, adicionar um novo tema, vou adicionar para dentro do Mode de novo, vou colocar Dark. Ou seja, eu tenho Light Mode, Dark Mode, que não tem sets ativos ainda, porque eu preciso criar, tá? Então, tenho aqui Light Mode, Dark Mode, agora eu vou criar um set. O que é esse set? Ele basicamente é uma forma de você dizer assim, ó, aqui você vai agrupar as minhas tokens, ok? Então eu vou criar um aqui que é o global, não vou criar com grupos, tá? Mas se eu quiser criar com grupos é só eu colocar aqui, por exemplo, mode barra, por exemplo, light, pronto. E aí ele vai criar um grupo aqui para mim que vai ter esse modo, tá? Mas eu não quero criar nenhum grupo, eu quero deixar eles separados mesmo. Então eu vou ter o global, vou ter light, escrevi errado, e vou ter dark também. Então, dark. Tá aqui, criei. E agora eu posso voltar aqui e editar
dizendo quais são os que são correspondentes. Então, quando eu estiver dizendo que o meu tema é o Light Mode, eu quero que esteja disponível e funcionando global e light. Só marcar as caixinhas, aí eu salvo. Quando eu estiver no Dark Mode, vai ser global e dark. E aí eu salvo também. E aí pronto. Agora eu tenho aqui os temas configurados e funcionando. Agora a gente passa para a parte de baixo, que são as tokens, tá? Vamos primeiro aqui no global, porque eu vou criar as tokens que funcionam para todas as coisas do meu projeto, independente de estar no Light Mode ou no Dark Mode, tá? Então, vou criar a primeira token aqui para Border Radius. Vou colocar aqui Default. Só isso aqui, Default Radius, acho que é assim, ficar mais legível, né? Quando eu estiver olhando para isso aqui, Default Radius. Vou colocar para ser 16, que ele já vai entender que é um valor de 16 pixels. E eu posso colocar uma descrição, se eu quiser, mostrando exatamente para que esse token está sendo criado, ou seja, o que ele representa, o que ele quer dizer. É opcional, então eu não vou colocar nesse momento. Então tem aqui meu Default Radius. Vou criar um para cor também, então vou colocar aqui minha cor como sendo background. Aqui o fundo eu vou colocar um cinza quase branco. Vou colocar ele aqui com a transparência correta que ele tem que ter, porque estava 100% transparente. Pronto. O próximo que eu vou criar aqui vai ser na parte de spacing, que eu vou colocar ele aqui como default spacing. E o valor também vai ser 16, tá? Então, coloquei aqui, eles já vão se organizando, tá? Então, os que têm tokens vão ficar mais para cima aqui, da onde vocês estão me vendo, e os que não têm vão ficar mais para fora. E aí, agora que eu tenho as minhas tokens aqui, eu posso começar a utilizar elas dentro do meu projeto. Nesse momento aqui, eu não tenho nenhum elemento, nada que eu possa utilizar diretamente. Então, eu vou ter que criar algumas coisas para que aí eu possa colocar as tokens, tá? E aqui a cor de fundo eu já vou começar a aplicar das tokens, tá? Então, eu vou colocar aqui como background, que é essa aqui, tá? Vou colocar aqui para minha cor de fundo, ele já vai passar para cá. Você tem que deixar ela ativa. Se eu não deixar ativa, não dá para ver nada. Então, agora para eu organizar aqui, eu vou colocar só uma regra de auto layout para eu já começar a colocar as minhas tokens para funcionar, tá? Então, vou vir aqui, Flex Layout, já está tudo configurado aqui para mim. E agora eu vou utilizar a minha token de Spacing, que eu vou clicar com o botão direito e ele vai me dar mais opções de onde eu posso usar. E eu vou utilizar para fazer Row Gap e também vou utilizar para fazer Padding. Então, vou colocar aqui todos os paddings. E aí ele já vai utilizar o mesmo valor para todos os lados aqui. 16, 16, 16, tudo isso aqui está usando 16 para arredondar, tá? Deixa eu colocar esse carinha aqui para baixo, esse carinha aqui, colocar para ele ficar fill container. E agora esse carinha, eu vou colocar o default radius nele. Então só vou clicar aqui, ele já vai colocar o radius para mim a partir desse cara. Qual é a grande vantagem? Se eu altero esse valor por alguma razão no meu projeto, então não quero mais 16, quero que seja 8. Salvei, todos os elementos associados vão ter esse novo valor, tá? Então isso aqui estende um pouco aquelas coisas que a gente tem de, por exemplo, ter que ficar botando o mesmo valor de borda, de, sei lá, qualquer outro elemento que a gente não conseguia criar como estilo. A gente consegue deixar isso salvo numa token, e essa token é que vai responder para esses elementos dizendo, olha, você tem que ter tanto de raio da borda, você tem que ter tanto de rotação, você tem que ter tanto de cor de fundo, x hexadecimal de cor de fundo. E aí sempre vai voltar para cá, você editando aqui, tudo que tem a ver com aquela token vai ser editado no seu projeto automaticamente. Uma correção aqui que eu fiz é que eu coloquei o background como global. Só que se a gente quiser fazer aquela questão do tema, que é o que a gente vai fazer agora, isso não vai ser possível. Então, a partir desse momento, eu vou apagar essa token, só simplesmente clicando com o botão direito apertando delete, e ela deixa de funcionar nesses elementos. Lógico que você pode ver que a cor está aqui. Ela não apaga a cor do elemento, mas ela desassocia essa token do elemento. E agora eu vou criar essa cor bem aqui, tá? Eu vou criar
no meu set light, que eu quero que quando eu estiver com o tema light, essa tela aqui fique com um fundo quase branco, não exatamente branco, mas quase branco, ok? Então, vou colocar aqui cor, vou colocar background, o mesmo nome, vou colocar o valor de cor que eu quero, não vou colocar aquele mesmo, vou colocar um outro aqui, mais perto do branco. Salvei. Aqui você já vai reparar uma coisa. Apesar de eu ter desassociado aquela token do meu set global, quando eu recriei esta token, agora no set light, ele percebeu que o nome era o mesmo. Então ele reassociou e já alterou a cor. Então, se você precisa, por alguma razão, tirar a token de um set para colocar em outro, você pode simplesmente apagar ela de um set e recriar ela em outro com o mesmo nome. O próprio Penpot vai fazer o trabalho de, ele está falando da mesma coisa, e refazer a associação. Você não precisa recolocar as tokens, se você já associou uma vez. Agora, se você quiser retirar a associação, não quero que ele faça isso. Só você clicar no elemento, você vai ver que ela vai ficar aqui com uma cor diferente. Você clica na token e ela deixa de estar associada. Ela não vai alterar as cores do elemento, mas agora, se eu porventura trocasse a cor daqui, por exemplo, colocar esse vermelho, não afeta mais esse elemento. Então deixa eu reassociar, porque eu vou precisar disso. E agora eu vou criar uma outra token, que vai ser uma token de cor do texto. Então eu vou colocar bem literal, tá? Cor do texto. Você vai reparar que tem uma coisa. Se eu colocar espaço, dá erro. Então, como a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar, que é meu case, né? Tipo, cor, texto, assim. Ou a gente pode colocar desse jeito, ó, cor, traço, texto. Para mim fica um pouco melhor. Então, vou deixar desse jeito. E aí, aqui eu vou colocar um tom quase de preto. Esse tom aqui, para mim, tá ótimo. Vou associar com este cara aqui. E com esse outro cara aqui, que também não tem necessariamente a ver, mas eu só quero associar essas cores para vocês verem a mudança de tema, tá? Então agora eu vou aqui no Dark Theme, deixa eu tirar isso aqui, vou colocar o Dark Theme e vou criar as mesmas tokens de novo. Então, vou colocar aqui Background, vou colocar uma cor de background que eu acho legal, tipo essa aqui, acho que tá muito cinza, mas vai funcionar porque eu preciso. Talvez um pouquinho menos. Aqui. Cadê? Aqui. Ok. Agora eu vou criar também a do texto. Então, coloquei cor, traço, texto. Coloco ela do mesmo jeito aqui. Eu vou colocar o texto quase branco também. Dessa forma aqui. Pronto. Olha o que aconteceu. Eu não coloquei nenhum tema ainda. Eu só simplesmente coloquei aqui o que o tema Dark está marcado. Agora, se eu desmarco ele e marco o tema Light, tudo já se altera. Então, se eu estiver no meu projeto e eu quiser demonstrar isso, agora que eu já fiz toda aquela configuração, toda aquela associação, eu posso simplesmente dizer assim, não, vai mostrar no Light Mode ou vai mostrar no Dark Mode. E todas as telas que tem a ver com essas tokens, que tem isso configurado, já vão funcionar automaticamente. Bem prático, bem simples, não é para gerar dificuldade para ninguém, inclusive para os desenvolvedores, que aí vem a parte legal de usar as design tokens. Quando a gente fala de design tokens, fica aparecendo assim, tipo, é só um outro nome para variável do Figma, mas não. A variável do Figma, ela não é tão dev-friendly, vamos colocar assim, ela não é tão fácil para os devs interpretarem quando a gente faz o handoff para eles e eles abrem o nosso protótipo. Porém, as design tokens são. Então, uma vez que você chegue no seu código aqui do Penpot, ou que você baixe isso aqui como um arquivo JSON e envie para um desenvolvedor, ele consegue interpretar o que está ali muito mais fácil. Então, fica muito mais prático de você fazer essa ponte entre desenvolvimento e design. E aí, o que você achou dessas design tokens? Acha que agora fica melhor para usar o Penpot? Acha que agora tem mais possibilidades para fazer temas, deixar o seu aplicativo mais com a cara que você quer deixar para ele? Ou você ainda sente que falta alguma coisa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa feature e qualquer outra ideia que você tiver, que eu tenho certeza que o pessoal do Penpot vai dar uma olhada. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você se inscreva aqui no canal.
A gente tenta colocar vídeos aqui toda semana falando sobre design a partir de softwares livres de forma profissional. Aqui você não tá para aprender simplesmente como usar a ferramenta, mas como ser um profissional com ela. Peço para você aí que se inscreva e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba no engajamento, além de deixar o seu comentário também, mesmo que seja só um emoji, isso já ajuda muito no engajamento de todos os vídeos. Além disso, eu quero convidar você para o nosso grupo no Telegram, lá você pode falar diretamente comigo e com os inscritos do canal que estão lá, sobre vários temas, incluindo Penpot, Inkscape e design no geral. O link é t.me/designerslivres e você não precisa ter o Telegram instalado no seu celular ou computador para usar. É só abrir o link, logar com a sua conta, você já vai poder conversar com a gente, beleza? Se você quiser, eu também ofereço mentorias para UI e UX designers de nível júnior e pleno que queiram desenvolver suas habilidades. Só você olhar o link na descrição que tem todas as informações lá e a gente pode utilizar qualquer programa que você quiser, desde o Figma, que é um programa que eu também já uso há muitos anos, quanto o Penpot, caso você queira se especializar nele. Só dá uma olhadinha na descrição que você vai ter todos os detalhes, incluindo todas as informações de preço, avaliações e tudo mais. Agora, no final, eu tenho um outro vídeo que eu quero muito que você assista. Espero te ver por lá e até a próxima. Valeu!